Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez na presença de Deus para juntos buscarmos a Ele, adorarmos a Ele e que Ele venha falar aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Você que está assistindo esse vídeo ao vivo, ou você que está assistindo esse vídeo num segundo momento, nós somos a Igreja Batista Betel. Meu nome é Pastor Sander, sou pastor da igreja. E nessa noite nós vamos ter um momento de adoração, compartilhar a palavra e na sequência o encerramento, um recadinho para toda a igreja. Com toda certeza vai ser uma bênção em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. E diz assim a palavra de Deus: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O Senhor, Ele nos libertou do jugo da escravidão. Hoje ainda muitas pessoas que estão longe do Senhor, que estão longe de Deus, ainda não tiveram oportunidade de sentir essa verdadeira liberdade, essa verdadeira paz que só é dada pelo nosso Deus. Mas a palavra nos diz que o Senhor nos chamou para a liberdade. E se você está em Cristo, nova criatura você é. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e todas as coisas são novas, ou todas as coisas se fizeram novas. É uma vida livre na presença de Deus. A gente não pode confundir liberdade com libertinagem, não. Nós estamos livres porque Cristo nos libertou. E que nessa noite você possa ter esse momento, esse momento de liberdade na presença do nosso Deus, e que a sua vida nele seja uma vida livre na autoridade que é no nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração e na sequência nós estaremos adorando ao Senhor. Feche seus olhos aí onde você está, seja na sua casa, seja no carro, no escritório, não sei aonde você está assistindo esse vídeo agora, mas eu gostaria que você fechasse seus olhos enquanto nós fazemos essa oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, como é bom estarmos na Tua presença. Maravilhoso é o Senhor. Estamos gratos, Senhor, porque sabemos que o Senhor está aqui. E a Tua palavra nos diz que aonde o Senhor está, ali está a sua liberdade, Pai. Que nesta noite possamos mais uma vez ser livres no Senhor, livres para adorar, livres para Te buscar, livres para meditar na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor está aqui e fará grandes coisas em nosso meio. Eu Te peço também, Pai, pela vida de cada um que está vendo esse culto nesse momento, aqueles que irão ver essa gravação, ó Pai, que o Senhor abençoe essas vidas e eles sejam também cheios da Tua presença, e que o Senhor fale, toque, ministre aos corações deles, em o nome do Senhor Jesus. É assim que nós oramos e nós Te agradecemos. Toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam dados a Ele, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Queremos a cada dia estar próximos do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero
adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, eu já te particular. Sim, Senhor, estamos na tua presença. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, eu já te particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, eu já te particular. Sim, Senhor, nós queremos a cada dia, Pai, ser o teu jardim particular. Estamos aqui, Senhor, para te adorar, estamos aqui para te buscar, estamos aqui para render louvores e graças ao teu santo e maravilhoso nome. Aleluia. Sim, Senhor. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor. 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 Vem, Senhor, e
jardim particular. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Louvado, engrandecido seja o teu santo, santo e maravilhoso nome. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Realiza tudo de acordo com o teu querer e a tua vontade. E o nosso desejo, Pai, o nosso desejo nessa hora, nesse momento, é continuar te adorando, te buscando, pois nós sabemos que o Senhor é o único, Pai, que nos pode trazer, Pai, a verdadeira paz. A tua palavra nos diz: deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Nós estamos aqui, Pai, porque reconhecemos que dependemos do Senhor, do teu querer, da tua graça e da tua misericórdia. E esse é o nosso desejo, te adorar, Senhor. Aleluia. Este é o meu desejo, te honrar, Senhor, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim quer te louvar. Tudo que eu adoro está em ti. Te dou meu coração, te dou a minha alma. Eu vivo só em ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Este é o nosso desejo, Senhor. Este é o meu desejo, te honrar, Senhor, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim quer te louvar. Tudo que eu adoro está em ti, só em ti. Te dou meu coração, te dou a minha alma. Eu vivo só em ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Te dou meu coração, te dou a minha alma. Eu vivo só em ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Oh,
Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado e glorificado seja o nosso Deus, amém? Na sequência nós vamos continuar essa adoração. Porém, nesse momento agora eu gostaria de compartilhar um pouco a respeito da palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus é aquela que nos ensina, edifica, corrige, e com toda certeza o Senhor há de continuar falando e ministrando ao seu coração nesta hora, em o nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 19. Pode separando aí. E o tema da mensagem dessa noite, você já deve ter percebido aí pelo texto, é uma ministração que eu já preguei aqui na igreja, mas o Senhor direcionou para que estivesse ministrando ela nessa noite. Então nós estaremos compartilhando em nome de Jesus. Não troque a bênção da sua primogenitura por um prato de lentilhas. Não troque a bênção da sua primogenitura por um prato de lentilhas. Querido, eu faço uma pergunta para você. É possível uma pessoa trocar o certo pelo duvidoso? É possível uma pessoa trocar a alegria pela tristeza? É possível uma pessoa trocar a bênção pela maldição? É possível uma pessoa trocar algo permanente por aquilo que é temporário? Nós vamos falar nesta noite sobre uma pessoa que fez essa escolha, e nós vamos perceber o quão desastrosa foi a sua escolha. Infelizmente, queridos, essa é a mesma atitude que algumas pessoas têm feito hoje, e tem muitas vezes se afastado das bênçãos de Deus. Eu faço mais uma pergunta para você. Será que é possível uma pessoa amar algo que vai amaldiçoar a vida dela? Será que é possível uma pessoa amar algo que a amaldiçoará? Quem responde isso, querido, não sou eu. Não estou aqui para pregar as minhas verdades ou aquilo que eu considero correto. Nós estamos aqui para ministrar o que diz a palavra. A palavra de Deus diz que sim, de acordo com a palavra de Deus, infelizmente isso é possível. Salmos capítulo 109, versículo 17 diz assim: visto que amou a maldição, que lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, se afaste dele ou se afaste dela. Olha que texto pesado. Visto que amou a maldição, aquilo que vai contra a palavra de Deus, aquilo que vai contra os anseios, os desejos de Deus, que lhe sobrevenha. E assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Para entendermos melhor esse contexto, eu peço que você que está ouvindo essa ministração agora complete essa frase. Quando a gente vai falar sobre o povo de Deus, lá desde do início, lá nós sabemos que lá no capítulo de Gênesis fala sobre Abraão, Isaac e normalmente você vai falar Jacó ou Israel. Abraão, Isaac e Jacó. Mas o descendente legítimo por direito não era Jacó, era Esaú. A Bíblia nos diz que Esaú, ele era o primogênito de Isaac. Era ele que tinha direito a uma bênção especial do seu pai e a herança que cabia aos primogênitos. Mas o que Esaú ele fez
para deixar de fazer parte dessa geração exclusiva e direta do povo de Deus. De acordo com a Bíblia, ele agiu sem pensar. De acordo com a Bíblia, ele se deixou levar por um momento. Ele amou a maldição. E bastou uma frase, bastou que ele dissesse uma frase para deixar de receber uma grande bênção de Deus sobre a vida dele. Essa palavra ela vai nos fazer refletir um pouco sobre as bênçãos que nós temos deixado de receber simplesmente porque a gente às vezes age precipitadamente ou pensando apenas no momento. Amados, infelizmente a gente tem vivido num tempo onde as pessoas elas pensam muito no imediatismo, no prazer imediato, tudo precisa ser para ontem. Muitas pessoas não conseguem mais esperar para receber alguma coisa. Elas querem tudo imediatamente, de preferência da forma mais prática e rápida possível. Eu vou até falar uma coisa que eu gosto muito, aqui os irmãos sabem que um dos hobbies que eu gosto muito é o aquário, o aquapaisagismo. Hoje eu estou nessa fase. O Neilson que está aqui atrás dessa câmera, ele é responsável por isso, ele é o culpado disso. Um dia eu fui na casa dele, tinha lá um aquário, eu fiquei encantado. E era o meu desejo desde criança ter um aquário. E hoje eu tenho 3 lá em casa. Mas algo que a gente sempre conversa e a gente tem aprendido é que quando você está lidando com a natureza, tem o tempo dela. Não adianta você querer antecipar as coisas. Se você tentar fazer isso, você com toda certeza vai prejudicar aquele ecossistema ali. Hoje muitas pessoas elas querem tudo para ontem. Elas não querem esperar o tempo correto para as coisas acontecerem. E por conta disso elas sofrem e sofrem muito. E muitas pessoas com toda certeza acabam amando a maldição, porque não querem dispor o tempo para guardar a bênção de Deus. Antigamente, existia um ditado que dizia assim: quem tem pressa come cru. Os mais novos vão falar assim, não conheço isso, mas os mais antigos vão lembrar. Quem tem pressa come cru. Hoje, você vai falar para uma pessoa mais jovem, você vai falar assim, quem tem pressa faz o quê? Pede um fast food, rápido, comida mais rápida, está ali, rapidinho, para o carro ali, drive-thru, coisa rápida. E algumas pessoas elas tentam burlar o processo natural das coisas para obter um resultado mais rápido. Uma vida saudável, querido, é resultado das escolhas certas todos os dias. Porém, tem pessoas que após anos de escolhas erradas, comendo errado, dormindo mal, elas falam assim, não, a partir de hoje eu vou ter uma vida correta, uma vida saudável. E elas começam a mudar os seus hábitos. Só que muitas vezes a gente percebe que essas pessoas falam assim, poxa, passou uma semana e eu ainda não emagreci nada. Mas você esqueceu que você levou anos para conquistar aquilo ali. Mas na hora que a gente vai colher aquilo ali, a gente quer o imediatismo, a gente quer que seja rápido. Eu acho interessante, uma vez eu ouvi uma médica que ela falava sobre a saúde, pílulas para emagrecimento. E hoje muitas pessoas buscam isso, o milagre. Você não precisa fazer atividade física, você não precisa fazer nada, toma a pílula, você vai emagrecer, vai estar tudo certo. E essa médica ela falou uma coisa que eu achei muito interessante: saúde não se compra em cápsulas, ou a saúde não se vende em cápsulas. Infelizmente, trazendo para a nossa realidade, para a vida espiritual, queridos, muitos cobram de Deus respostas e soluções rápidas para os seus problemas, como se estivessem falando com um amigo ou com um subordinado na empresa que eles trabalham. E ainda nesse tempo de imediatismo, as pessoas abrem mão de muitas coisas que devem ser conquistadas da maneira correta, para receberem aquilo de uma forma mais prática. Dessa forma, muitos têm se desviado da vontade da verdade de Cristo, para buscar a sua própria vontade, porque aos olhos deles está demorando muito para receber essas bênçãos de Deus, porque se esquecem que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Alguns então entram por caminhos enganosos, buscando lucro desonesto, práticas que vão contra a palavra de Deus, para receberem de forma rápida aquilo que elas desejam, e a procura por aquilo que elas acreditam que vai trazer a felicidade para a vida delas. Quando essas pessoas escutam, por exemplo, a história
da mulher do fluxo de sangue, que nós percebemos lá que ela levou 14 anos para ser curada. Normalmente eles dizem: isso não é para mim, não é o que Deus tem para mim, foi algo específico, exclusivo para ela. Eu sei que foi uma experiência dela, mas Deus, Ele tem uma experiência específica para cada um de nós. Muitas vezes eu, como pastor, hoje está um pouco mais complicado, porque a gente não está tendo oportunidade de estar muito próximo, né, por conta dessa pandemia, mas quando a gente estava um pouco mais próximo, mais junto, muitas vezes a gente vê que tem pessoas que procuram pastor, e elas pedem uma oração, e elas já querem sair daquela oração ali com a resposta para os seus problemas, e já querem saber como que os seus problemas vão ser resolvidos. E uma vez eu ouvi essa frase, que me chamou muito a atenção, que é o tema da mensagem dessa noite: não troque sua primogenitura, ou o direito da sua primogenitura, ou a bênção da sua primogenitura, por um prato de lentilhas. Gênesis capítulo 25, do 19 ao 34, a partir do 19 vai falar ali sobre a geração, até fala de Abraão, Isaac, e daí vai chegar lá o nascimento de Esaú e Jacó. Eu vou a partir do versículo 24, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, e diz assim, ó: ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro ao sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, e por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava dos rebanhos e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer as suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava o ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. E ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. E diz a palavra de Deus: assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho, ou de primogenitura. Queridos, quem era Esaú? Esaú, ele era o filho mais velho de Isaac, ou seja, ele era o primogênito de Isaac. Quais os benefícios naquela época que um primogênito ele tinha? O primogênito normalmente ele recebia 2/3 da herança do seu pai. A maior parte ficava para ele, o resto era dividido entre os irmãos. O primogênito ele ficava como responsável por toda a sua família após a morte do seu pai. O primogênito ele recebia uma bênção especial do seu pai. Esaú, como filho de Isaac, faria parte da promessa de Deus, aquela promessa que Deus havia dado ao seu avô Abraão. Mas em um determinado momento da sua vida, ele vende o seu direito de irmão mais velho para o seu irmão mais novo, Jacó, e vendeu esse direito por um prato de lentilhas. É importante a gente analisar como que foi desastrosa aquela decisão. Em primeiro lugar, nós percebemos que a pressa pelo prazer imediato e momentâneo fez com que ele agisse de uma forma imoral e profana, rejeitando uma bênção de Deus. Queridos, infelizmente, quantas pessoas têm feito isso? Por causa de um momento, ou por causa talvez da sua felicidade, estão agindo de uma forma que não agrada a Deus, tomando decisões que vão contra a palavra de Deus. E olha o que a Bíblia diz sobre Esaú. Eu estou falando sobre forma imoral e profana, mas é o que está descrito na palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, do 14 ao 16, diz assim, ó:
Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Essa frase muitas pessoas conhecem, né? Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Será que alguém pode se excluir da graça de Deus? Pode, quando rejeita essa graça. Que nenhuma raiz de amargura brote ou cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral e profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Olha que palavra forte. Uma das orientações que a palavra nos revela é que nós precisamos buscar a santidade e de nenhuma maneira agir de forma profana ou imoral, como agiu Esaú, que por um momento vendeu aquilo que ele tinha de mais precioso. Imoral e profano. Eu fui buscar o significado dessa palavra. Pode significar perverso ou dessantificado. Não é santo. Ou seja, uma pessoa imoral e perversa que desprezou os direitos espirituais. Muitas pessoas hoje têm desprezado seus direitos espirituais porque têm se vendido pelos desejos e pelos prazeres desse mundo. E dentro dos direitos espirituais, eu quero destacar aqui rapidamente 4, porque esses 4, queridos, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter toda a fama do mundo, você pode ser a pessoa mais importante do mundo, você não consegue conquistar isso se não for através de Deus. Um deles é a paz. Provérbios capítulo 3, do versículo 1 ao 2 diz assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. E olha que interessante, eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Prosperidade também, mas o meu foco aqui é a paz. Como eu falei no início do culto, Jesus ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que Deus ele coloca, que Jesus coloca em nosso coração, querido, é uma paz totalmente diferente do que aquela que você pode conquistar no mundo. Você pode ter conquistado o mundo, mas você não consegue conquistar a paz se o seu coração não estiver em paz. E a Bíblia nos ensina que a verdadeira paz provém dos céus, provém dele, daquele que nos criou, daquele que nos escolheu, daquele que está nesse momento olhando por você aí, aonde você está. Talvez você está vivendo uma vida longe da paz de Deus. Você talvez conquistou tudo o que você queria, mas você não tem paz. E o Senhor manda dizer para você nessa noite que você precisa voltar os seus olhos para Ele, porque Ele vai te entregar a paz que excede todo o entendimento. Outra coisa que o mundo não pode oferecer é alegria. Salmos capítulo 97, versículo 11 e 12 diz assim: a luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, justos, e louvem o seu santo nome. Alegria. Certa vez eu ouvi de uma irmã que, por conta de uma tragédia que aconteceu na família dela, ela disse o seguinte: eu nunca mais vou ter alegria, eu nunca mais vou ser uma pessoa alegre. E a gente sabe que existem situações que marcam muito a gente e marcam muito nosso coração, mas nós precisamos entender que a alegria, ela não é proporcionada apenas por um momento, mas ela é proporcionada por um conjunto de fatores. E com toda certeza, quando Deus está no nosso coração, nós temos a principal alegria, que é a alegria da salvação. Por mais que você tenha perdido uma pessoa, que essa pessoa esteve no Senhor, você pode não estar vendo ela aqui agora, mas você tem a alegria de que você é salvo e que um dia nos céus, na glória celestial, você estará junto com essa pessoa. Não vou entrar no mérito, você vai reconhecer ou não vai reconhecer, o momento não é esse, mas a alegria da salvação que só o Senhor pode nos proporcionar. Terceiro, a bênção de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa geração. Esaú rejeitou essa bênção. Êxodo 26,
mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Bondade na nossa geração. Quarto, a vida eterna com Deus. Essa é a principal. João capítulo 3, versículo 36 diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Todas as bênçãos de Deus, queridos, elas são destinadas ao seu povo. São bênçãos que somente Deus pode dar, e não existe dinheiro no mundo que pode comprá-las. Esaú, ele trocou a bênção eterna pelo prazer imediato. Aquele prato de lentilhas satisfaria ele somente por algumas horas, logo ele ia sentir fome. Mas o direito de primogenitura seria válido por toda a sua vida e pela sua geração. Mas ele abriu mão disso por algo momentâneo, temporário. Ele trocou algo duradouro por algo momentâneo. Eu fico pensando quantas pessoas têm agido assim hoje. Quantos pais têm ensinado seus filhos que é mais importante você buscar algo momentâneo, temporário, do que aquilo que realmente é eterno. Hoje a gente não está tendo muita oportunidade de estar congregando como igreja na casa de Deus, mas eu vejo quantas vezes as pessoas elas trocam a presença de Deus, o dia do Senhor, que é um princípio bíblico, às vezes por um churrasco, às vezes para dormir até um pouco mais tarde, às vezes para assistir um filme. Não estou falando que isso não seja bom, é excelente você ter esses momentos com a sua família, mas nós precisamos entender que o Senhor estabeleceu um dia, o dia do Senhor, e esse dia é exclusivo para Ele. Qual a influência disso na vida dos nossos filhos? Queridos, o Senhor quer que nós entendamos que a herança que Ele tem para nós tem muito mais valor do que um momento, do que uma alegria temporária e momentânea. Quantos pratos de lentilha poderiam ser comprados com a herança que Esaú ia receber? Muitos. Mas ele não se preocupou com isso naquela hora. Ele só se preocupou com o desejo dele, com o prazer dele. Existem pessoas que deixam de receber o melhor de Deus e que vai influenciar toda a sua vida por algo momentâneo, que vai suprir as suas necessidades somente por algum tempo. A verdade, queridos, é que seu irmão recebeu a bênção da sua geração, e na geração dele se cumpriu a promessa de Deus. Por isso que hoje, quando se fala Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a herança foi para ele. Jacó recebeu a bênção de seu pai, consequentemente a bênção de Deus. Da sua geração nasceu José, que foi governador do Egito, e Moisés futuramente, que libertaria o povo da escravidão do Egito, para o cumprimento da promessa de Deus sobre a vida daquele povo. As consequências, queridos, das nossas escolhas, elas virão. Mas depois, tem um ditado que fala assim: não adianta chorar pelo leite derramado. E eu vou encerrar com isso daqui. Muitas pessoas pensam assim: eu vou tomar essa decisão nesse momento, se tiver errado eu volto atrás, não tem problema, vai dar tudo certo, eu restabeleço a minha comunhão, eu restabeleço aquele momento ali, vai estar tudo certo, eu tenho tempo. Mas elas não sabem que algumas decisões que nós tomamos não tem mais volta, e elas persistem pelo resto da nossa vida. E não adianta você chorar, não adianta você se humilhar, não adianta depois você orar, você buscar a Deus para que Ele mude essa situação, porque você acaba colhendo os frutos da sua escolha.
E por mais que Deus ele te perdoe as consequências das suas escolhas, você vai levar pelo resto da sua vida. Depois que Esaú tomou essa decisão, ele não pôde mais alterar essa decisão, mesmo buscando com lágrimas. Sabe quem que diz isso? Não é eu que estou falando, não, é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 17 diz assim: como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, aqui está falando de Esaú, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas, chorando. Me perdoe, Senhor, me perdoe, eu errei, Senhor, me perdoe. Não pôde mais mudar aquela decisão, a escolha estava feita, as consequências viriam. Meus amados, existem decisões que nós tomamos, que nós não vamos poder voltar atrás. Por isso nós precisamos pensar muito bem o que nós vamos falar, a forma que nós vamos agir, para não perdermos os nossos direitos, por termos rejeitado a vontade de Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos nessa hora, e nós vamos orar pelo que foi ministrado aqui. Talvez você esteja passando por uma situação na tua vida em que você precisa tomar uma decisão, e a princípio as tuas escolhas têm levado para um caminho que você sabe que não é o caminho de Deus para você. Mas a Bíblia fala que a nossa carne milita contra o espírito contra a carne, existe uma luta ali. Talvez o seu corpo deseja isso, algo que vai te afastar da vontade de Deus, e você está lutando contra isso. Lembre-se que talvez, dependendo da decisão que você tomar, você não vai mais poder voltar atrás. E é o Senhor que está falando isso para você, é o que a Bíblia nos diz. Esse é o momento de você apresentar a sua vida diante do Senhor, pedir perdão pelos seus pecados, se reconciliar com Deus, voltar os seus olhos para Ele com toda certeza. Ele vai ter algo novo para realizar no teu coração. Não troque a bênção da tua primogenitura, de filho, de filha de Deus, por um prato de lentilhas, por algo temporário, momentâneo, que vai te suprir por pouco tempo. Em breve você vai sentir fome. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por mais esse momento em tua presença, pela vida de cada um que está ouvindo essa ministração. Eu sei que o Senhor está aqui, e eu peço que o Senhor conduza esta palavra ao coração e à mente, aos ouvidos daqueles que precisam ouvi-la, Senhor. Que o Senhor os direcione, os abençoe, que o Senhor se manifeste ao coração deles, para que cada um possa ouvir e escolher o caminho certo, o caminho da tua vontade, a vontade de Deus. Move o coração e a mente, Pai, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos. Você pode dizer amém? Vamos adorar o Senhor com mais um cântico. Ainda diante do Senhor, continue colocando o seu coração na presença dEle, em nome de Jesus. A ti eu vou clamar.
você. Amém? Recado, em julho nós teremos o Julho Orando. Deixo o convite para você, para que você faça parte desse momento de oração. Amém? Se você quiser mais informações, pode mandar um WhatsApp para a gente, tá? Ou entrar no site da igreja, www.betellondrina.com.br, e lá você vai ter as informações. O WhatsApp do Ministério de Comunicação 99915-1904, e você vai ter mais informações. É um mês em que nós passamos todos os dias orando por motivos bem específicos, e com toda certeza será uma bênção para honra e glória do nosso Deus. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por esse culto, pela vida de cada um que está acompanhando ele, por aqueles que vão acompanhar num outro momento. Que o Senhor, ó Pai, continue abençoando as nossas vidas e abençoe toda esta semana. Que essa semana seja uma semana de paz, Senhor, guardados, protegidos e abençoados pelo Senhor. Esteja conosco, ó Pai, em todas as nossas escolhas e decisões. Que o Senhor se faça presente em o nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. O Senhor levante o rosto sobre ti dê o teu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, guardado, protegido por Ele, em nome de Jesus, amém.